Sou Rosa Chaves, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unifesp. Irei apresentar o podcast número 36 do Em Movimentos. Qual o ethos da docência na educação infantil? Como pensar nas brincadeiras e nas interações que compõem o currículo numa perspectiva antirracista desde a primeira infância? Hoje teremos a participação da pesquisadora e professora Lucimar Rosa Dias. Ela tem sido cada vez mais expoente na pesquisa sobre relações étnico-raciais e formação de professores e professoras na educação infantil. Com sua fala, ela nos convida à construção de uma educação que valorize as diferenças. Nas suas reflexões compartilhadas conosco, propõe rupturas com hierarquizações e com a ideia de universalidade, que compõe perspectivas colonizadoras e etnocêntricas. Com Lucimar, somos levadas a mergulhar em outros marcos civilizatórios, ampliar os olhares para as nossas diversas identidades, sabendo que a diferença é enriquecedora nas práticas educativas cotidianas na educação infantil. Vamos ouvi-la? Nicó Rosa Chaves, Nicó Márcia Gobi, Nicó para quem estiver me ouvindo no Em Movimentos. Eu sou a professora Lucimar Rosa Dias, da Universidade Federal do Paraná, coordenadora do ERE-IA. ERE é brincadeira, IA é Ialorixá, mãe em Yorubá. E Nicó é como vai. E eu estou aqui para conversar com vocês sobre formação docente na educação infantil, perspectiva antirracista. E escolhi começar conversando, trazendo palavras na língua Yorubá. Por quê? Porque nós temos muitas referências sobre línguas europeias. Eu poderia pedir uma palavra em inglês, uma palavra em francês, talvez até uma palavra em alemão e você poderia saber. Mas se eu peço uma palavra para vocês numa língua indígena ou numa língua africana, certamente a gente tem mais dificuldade. Isso é o sentido da discussão que eu quero fazer com vocês. A formação docente na educação infantil, numa perspectiva antirracista, ela tem que produzir rupturas nos modos como nós nos constituímos como professores e professoras. Uma prerrogativa muito importante para a gente ser uma boa professora é tratar os alunos de forma igual, homogênea. Isso por muito tempo constituiu esse ethos de ser educadora. Porém, na minha perspectiva, essa é a primeira ruptura para o desenvolvimento de uma docência antirracista. Por quê? Porque as crianças, os adultos, os jovens, as pessoas, elas não são iguais. Elas são sujeitos de direitos, mas elas são muito diferentes entre si. E nós precisamos valorizar a diferença. A diferença ela tem que ser um bem da humanidade e não uma forma de hierarquização das pessoas entre inferiores e superiores. Para isso, para que eu não hierarquize, eu preciso assumir que as pessoas são diferentes e valorizar essa diferença. Para valorizar produzindo uma educação antirracista, eu tenho que conhecer os documentos que orientam uma educação antirracista. E quais são esses documentos? O primeiro deles é a própria LDB, que no seu artigo 26A e 79B tratam da história e cultura afro-brasileira e africana e da consciência negra. Como isso vai se efetivar nas práticas, na organização do trabalho pedagógico, está colocado nos documentos de 2004. O parecer, produzido pela professora Petronília, e as diretrizes curriculares para o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira. E em 2009, as diretrizes da educação infantil também incorporam, como parte da proposta pedagógica, o trabalho com cultura afro-brasileira e africana. Agora, como fazer isso? O parecer ele nos orienta e é muito importante fazer essa leitura. Um dos princípios que o parecer apresenta como parte dessa educação antirracista é o princípio da consciência política e histórica da diversidade. Ali vocês vão encontrar vários detalhamentos sobre o que seria essa consciência política. Mas posso adiantar que a consciência política é perceber que os grupos étnicos raciais são distintos, possuem história e culturas próprias, mas são igualmente valiosas
e pertencem a todos nós da sociedade brasileira, por isso devem ser conhecidos. Outro princípio importante é o princípio do fortalecimento de identidade e de direitos. Então, quando nós percebemos que as crianças, admitimos que as crianças são distintas, são diferentes entre si, isso nos permite trabalhar com esse princípio. Porque aí vamos romper com as imagens negativas, forjadas por diferentes meios de comunicação que focam geralmente em pessoas negras e indígenas para colocarem representações subalternizadas, hierarquizadas. Outro princípio importante é o princípio das ações educativas, de combate ao racismo e à discriminação, ou seja, de como nós realizamos, organizamos nosso espaço pedagógico para que ele produza essa educação antirracista, para que ele seja orientado por práticas que rompam com o que a Sueli Carneiro chamou de epistemicídio, que é a prática não só da morte do conhecimento produzido pela população negra, mas a morte da possibilidade do sujeito negro se compreender como um sujeito de produção de saber. Então, à medida em que a gente traz para o espaço da educação infantil a produção da cultura negra na sua amplitude, não só da capoeira ou da feijoada, como comumente a gente faz, mas mostrar para as nossas crianças, a partir das experiências desenvolvidas com elas, que população negra produz tecnologia, produz conhecimento que muda, que impacta a nossa vida positivamente, é a ruptura de uma educação antirracista. E nós, professores e professoras, precisamos nos organizar para conhecer esses documentos. Se a formação inicial não produziu, esse conhecimento para nós temos que fazê-lo. É uma responsabilidade do professor e da professora, institucionalmente também, tomar para si a perspectiva antirracista e fazê-la acontecer no espaço da educação infantil.